Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, aqui a primeira live de março, né? É sobre um tema que a gente sempre está falando aqui nesse perfil, sobre saúde emocional. Hoje a gente vai falar de depressão, né? Um tema importantíssimo para a gente debater, para a gente conhecer nos dias atuais. Eu mesma já fiz uma live, né, sozinha sobre depressão, onde eu compartilhei a minha história pessoal, de ter passado, né, de ter atravessado esse momento também, de ser diagnosticada como depressão, ainda na adolescência, né, entre os 18 e 19 anos. E é um tema que é muito visceral na minha prática profissional como psicóloga, na minha vida, porque a gente acaba catalisando, né? Pessoas que também estão atravessando esse momento difícil, esse momento de desesperança, e aí precisam ressignificar e precisam principalmente, né, de psicoeducação. Uma das primeiras etapas, né, do processo psicológico é a psicoeducação, que é levar informações sobre o que é, né, aquele conjunto de sintomas e sinais que a pessoa está atravessando. E hoje é uma noite para a gente aprofundar nessa temática. Hoje a gente vai receber a psiquiatra é Mônica Melo, que vai estar aqui com a gente tirando todas as dúvidas sobre esse tema tão importante, né? E tão presente nesse momento difícil que todos nós estamos atravessando. A Mônica já entrou, aqui já está aqui com a gente. Eu vou esperar se ela manda um convite, senão eu chamo ela, que também dá certo. E enquanto a nossa convidada chega, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha assim, ó. Vou já encaminhar aqui para 10 pessoas aqui rapidinho, encaminha, convidando, né? Porque informação é tudo. Informação é prevenção. E quando você sabe alguma informação importante sobre essa doença, você acaba ajudando outras pessoas a esse momento e atravessar esse momento com mais, né, informação. Ajuda muito. Olha só, chegou a nossa Olá, convidada. Boa noite, boa Mônica. noite, tudo bom, Lucênia? Tudo bom? Queria lhe agradecer muito pela sua disponibilidade de estar com a gente essa noite de segunda-feira, falando de um tema tão importante. Quando a gente fala de depressão, sempre está associado, né, à sua profissão de psiquiatra, e a gente tem muita dúvida, né, sobre esse Uhum, tema. As pessoas me perguntam muito sobre depressão, ansiedade, são as maiores dúvidas que a gente tem recebido no momento do consultório, né? Enfim, aham. muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. É um tema muito relevante, né? E que a saúde mental, acho que nesses últimos períodos aí de pandemia, ela tem vindo muito à tona, né? Muito discutida. E as pessoas acho que têm perdido um pouquinho o preconceito, né, em relação a buscar essa ajuda dos profissionais, seja da psiquiatria, seja da psicologia, né, para poder passar por esse momento aí tão conturbado na vida de todo mundo. Exatamente. Mônica, eu também sou professora, né? Quando eu estou dando uma aula de dia, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar, né, para a turma que está iniciando, é a diferença do que é psiquiatria, do que é psicologia e do que é psicanálise, né? Então, eu vou começar te fazendo essa Aham, pergunta para ouvir uma resposta de uma psiquiatra. Qual é a diferença, né, do aham. psicólogo com a sua prática do psiquiatra? Porque tem muita gente que tem essa dúvida ainda. Uhum. Então, o psiquiatra, ele é um médico, né? A gente precisa fazer medicina. Depois da medicina, a gente faz uma especialização em psiquiatria, né? A, é, Durante a nossa residência médica de psiquiatria, a gente aborda, a gente aprende muito sobre psicologia, mas o grande foco da gente é pensar nas alterações neuroquímicas cerebrais, né? Para conjuntamente com a psicologia tratar o paciente num todo, né? Então, o psiquiatra ele é médico, ele está habilitado a prescrever medicações, né? E o psicólogo, né? Ele faz a faculdade de psicologia e ele está muito em conjunto com a psiquiatria para poder trabalhar pensamentos, sentimentos, comportamentos, traumas, né?
eu costumo dizer que o tratamento na psiquiatria ele não é só a medicação é um dos pilares do tratamento, mas sem mudança de comportamento, sem entendimento dos problemas, que normalmente é feito principalmente com a psicologia, né, é um tratamento que, ao ser concluído, tem grandes chances de sofrer uma recaída. Né? Então, tem esses três pilares, a medicação, a terapia e a mudança de estilo de vida. Então, a gente se complementa, né, a psiquiatria com a psicologia, sempre, inclusive em todos os guidelines, é uma das primeiras orientações para tratamento de pacientes com depressão. É a associação da medicação com a psicoterapia. Né? Exatamente. E saber, né, que tem que saber a raiz da situação, né? O que causou aquela desordem química, né, para que levasse aquele estado, aquele adoecimento. Acho que isso que a gente trabalha com do lado de cá, né? E aí na minha abordagem, né, que além da TCC eu tenho um foco na psicologia positiva, é buscando, para além desse equilíbrio de novo da pessoa, né, as suas rotinas, incrementar nessa vida bem-estar, felicidade, otimismo, né? Todas esses arcabouços assim psicológicos da psicologia positiva, trazer mais sentido e mais significado para essa vida que se desorganizou de algum modo a levar esse adoecimento da psiquiatria. Compartilha com a gente o que foi que te levou a escolher essa especialidade. A gente sabe do universo que é a medicina, e a psiquiatria, né, é algo bem diferente das outras especialidades, que é mais ligado à prática, né, ao cuidado mais invasivo, assim, de forma física com o paciente. O que foi que te levou a escolher essa abordagem? Eu entrei na faculdade de medicina querendo psiquiatria. Né? Eu tinha feito um teste vocacional e aí a psicóloga na época falou que eu levava jeito para a medicina, para a psicologia, e que se ela pudesse me orientar alguma coisa, ela me orientaria para a psiquiatria. Né? Até então era um tabu, né? Falar de ser psiquiatra. Né? E eu conseguia perceber que muitos dos adoecimentos, inclusive familiares, ou nós mulheres na TPM, né, a gente tem muitos sintomas que não necessariamente são de origem física, né, no órgão-alvo. Né? Então, isso era muito curioso, né, para mim. Então, a partir dessa curiosidade, desse teste vocacional e do acompanhamento ali na faculdade de medicina, foi cada vez mais fechando essa vontade de fazer a psiquiatria. E não me arrependo de jeito nenhum. Né? Eu vejo que realmente a psiquiatria ela vem para complementar muito as outras áreas da medicina. No início da pandemia até eu fiz várias lives com outras especialidades médicas para mostrar o quanto, né, tem a ver uma área com a outra. Né? A psiquiatria, as outras áreas da medicina, né, às vezes geram sintomas, sinais, sintomas que assemelham-se muito ao adoecimento físico, né? Mas quando há uma busca, uma investigação desses pacientes, é possível perceber que não tem alteração no órgão-alvo, em sim um incomodante geral que está fazendo as coisas se desequilibrarem. Né? Eu falo que o cérebro ele é o maestro do corpo. Né? Se esse maestro tiver, de acordo com esse maestro, né? Se ele tiver acelerado, se ele tiver desacelerado, o corpo vai na mesma sintonia. Né? Então, é muito importante essa nossa interação com as outras áreas da medicina, né? E cada vez mais as outras áreas também têm percebido essa importância, né? Sim. Apesar de que quando a gente faz assim a comparação da saúde do Brasil com outros países, a gente vê tanto psicólogo como psiquiatra ainda precisaria de ter um espaço maior, né, nesse cuidado. Eu tô te falando isso porque a última série que eu assisti foi a New Amsterdã, né? Tinha um psiquiatra que ele estava ali com a equipe médica o tempo todo. E boa parte dos adoecimentos estava ligada a problemas psiquiátricos e ele estava ali dizendo, olha, não é por esse caminho, é esse caminho aqui que é o caminho das emoções, o caminho, né,
dos problemas ligados mais à questão da fisiologia cerebral do que o adoecimento físico. E no Brasil, infelizmente, a gente não vê isso, né? Depois de uma exaustiva bateria de exame, de investigação, ele vai colocar a gente lá na ponta do iceberg, depois descartado tudo, quando isso poderia ser o começo de uma investigação para trazer uma solução mais rápida e menos invasiva, né? Eu acho que aqui no Brasil, posso falar só pelo Brasil, né? Ainda há uma certa uma terceirização assim da psiquiatria dentro da faculdade mesmo, né? Quando eu fiz a faculdade, a gente tinha cadeira de psiquiatria, que era um semestre e era isso, né? Então não dava para ter uma noção do quanto a psiquiatria era muito maior do que aquilo que era oferecido na faculdade. Hoje eu vejo, por exemplo, aqui na UNB, que eu dei aula por um tempo, né, uma maior preocupação em relação a isso, em relação à psicologia médica. Quase todos os semestres da UNB, para os médicos, tem a psicologia médica, e mostra o quanto isso é importante, essa interação e essa conscientização dos alunos de que o cuidado ele é muito mais, ele precisa ser muito além do físico, né? Sim. Que às vezes com um bom diálogo, às vezes com uma empatia, às vezes com uma compaixão, às vezes com o tempo, né? A pessoa pode te dar resposta. Deu uma travadinha na Mônica, mas ela volta já. A gente já sabe como é que funciona essa internet, né? Aqui deu uma pequena travadinha. Vamos ver se ela volta. Pronto, voltou. Deu uma travadinha, Mônica. Tá me ouvindo? Sei. Voltou. Então Que eu você boto estava no meu falando celular. na prática da UNB, que hoje Isso. já começa a ter um avanço, né, nessa questão de Isso. mostrar com mais clareza do que é a prática da psiquiatria, né? Não deixar só para uma Isso. especialização depois, né? Para uma residência. Realmente o paciente muitas vezes ele pode te dar respostas que você não conseguiria apenas fazendo uma bateria de exames, né? Então ele pode te dar realmente facilitar a vida do médico em muito, né? Em formar diagnósticos. E a gente costuma dizer que o primeiro remédio de qualquer paciente ali na medicina é o próprio médico. Se tem confiança, se tem troca, se tem empatia, né? Provavelmente o paciente vai levar a sério o que você está falando, né? E provavelmente vai cumprir aquilo que vocês programaram juntos. Né? Foi-se o tempo que a medicina tinha que ser o médico lá no patamar lá em cima, aquele que dava ordens e o paciente que obedecia. Não, hoje a gente precisa de troca, né? A gente precisa realmente que haja uma sintonia nesse sentido. Exatamente. Então vamos falar de depressão. Bora lá. Começa contextualizando para a gente essa mudança, né, do conceito de que era depressão no passado e essa depressão que se apresenta hoje, que a gente já consegue ver grandes mudanças da forma que ela se manifesta. Antigamente as pessoas pensavam muito que depressão era algo só psicológico, né? Muitas vezes as pessoas associavam a depressão à tristeza, né? E hoje a gente sabe que não é isso. A depressão ela é um transtorno mesmo, é um adoecimento, né? Que tem bases fisiológicas, né? Que realmente desregula tanto a parte química cerebral quanto, inclusive, a parte inflamatória do nosso corpo. Né? Então, foi esse tempo que se restringia apenas ao cérebro, apenas a pensamento, depois apenas ao cérebro, a gente fala que a depressão é uma doença sistêmica, né? Tanto que o Covid que aconteceu aí tem mostrado muitas pessoas que não tinham nenhum transtorno na psiquiatria começando a desenvolver transtornos psiquiátricos depois de terem o Covid, pelo boom inflamatório que o Covid causa, né? Então, é como se fosse uma via de mão dupla, né? A depressão, ela predispõe a pessoa a ter doenças inflamatórias, né? Inclusive predispõe também a ter doenças cardiovasculares, né? E o contrário também é verdadeiro,
né, doenças inflamatórias podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de depressão, doenças cardiovasculares podem predispor a pessoa a desenvolver um quadro de depressão por causa dessas alterações químicas no corpo, né? Então, hoje a gente entende a depressão como um adoecimento multissistêmico, né? E precisa ser tratado como tal. Já existem estudos, por exemplo, que mostram antidepressivos tratando processos inflamatórios, que é muito comum, né? E anti-inflamatórios já tratando processos depressivos. Quanto tem uma intersecção muito grande, né? Então, a depressão não se restringe à cabeça, a depressão se restringe ao corpo todo e não se restringe apenas à tristeza, né? A tristeza é um dos sintomas que pode estar presente. Precisa ter a tristeza ou a falta de prazer. Mas associada a esses dois sintomas maiores, a gente precisa ter alteração do sono, ou alteração do apetite, alteração da concentração, né? Aqueles pensamentos ruminativos, pensamentos de morte. É muito comum terem quadros álgicos importantes, de dor muito importante, né? Então, assim, há uma série de sinais e sintomas para a gente poder caracterizar a depressão. E não é sentir isso um dia, não. É, no mínimo 2 semanas direto, né? Quase todos os dias, quase todo o período dia, tarde e noite. Isso a gente considera como depressão. Como tal, precisa ser tratada, né? Então, pensando que a depressão é um processo inflamatório, processos inflamatórios crônicos não tratados levam à degeneração, à morte de neurônio. Se leva à morte de neurônio, consequentemente pode evoluir para uma demência, né? Então, a gente trata a depressão não só pelo momento de agora, mas pelo momento futuro dessa pessoa também, né? Então, esse tempo de 2 semanas seria assim uma linha tendo para a pessoa se observar, né? Se aquela tristeza Uhum. atravessa 2 semanas e começa a atingir essas áreas da vida, é bom ligar o sinal de alerta e já procurar uma avaliação do médico para saber se a pessoa está começando esse processo depressivo. Uhum. Com certeza, com certeza. Então, é importante estar atento e normalmente, como você mesmo colocou, além desses sinais e sintomas, se estiver atrapalhando o dia a dia da pessoa, estiver atrapalhando no trabalho, estiver atrapalhando nas relações sociais, se está realmente deixando a pessoa cada vez mais isolada, né? Às vezes o paciente pensa que está tudo bem, que é só uma fase. Mas aí as pessoas ao redor, familiares, amigos, podem estar em alerta para sinalizar para essa pessoa que tem alguma coisa diferente, que às vezes vale a pena procurar uma ajuda. Tá certo. Né? Olha, as pessoas estão fazendo alguns comentários. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que eu vou fazer para a doutora aqui durante a live, no final da live, tá bom? A Alba está falando que a psicoeducação é um caminho para a troca e aprendizado mútuo. Com Quando a gente fala em certeza. psicoeducação, né, isso que a gente está fazendo nessa live, levando essas informações para as pessoas poderem entender o que é essa doença. A gente reflete muito sobre o que tem se falado sobre a depressão, Mônica, é que antigamente, assim, a pessoa que estava com esses sinais e sintomas eram mais evidentes. Você sente também essa diferença de identificar uma pessoa depressiva hoje? Tem mais dificuldade do que antigamente? Por exemplo, eu tive depressão na adolescência, eu tenho 41 anos, eu tive com 19 anos, mais ou menos, e era só esse estado mesmo de desmotivação, desesperança, atrapalhar as atividades normais de vida, né? Não ter projetos e propósito de vida. Então, era realmente aquela depressão clássica, né? Hoje se fala muito Uhum. dessa depressão que você está sofrendo tudo isso de forma interna, mas tá lá tirando selfie, tá lá na internet, tá lá sorrindo com os amigos, pulando de paraquedas, como a gente tem alguns artigos que já falam sobre isso, né? Você também sente essa Uhum. dificuldade de identificar hoje esses sinais e sintomas por causa dessa cultura da felicidade que é propagada na internet, na vida? Eu, necessariamente, assim, em consultório, quando as pessoas chegam para mim, normalmente já chegam verbalizando, né, o que vem sentindo internamente, não aquilo que elas mostram na internet, né? Então, em consultório, para mim é mais fácil detectar, né? Agora, em redes sociais, com pessoas no qual eu não convivo, pessoas na qual eu não tenho contato, com certeza é difícil, porque a pessoa mostra aquilo que ela quer que as pessoas
pensem dela e não aquilo que ela está sentindo, né? Então, assim, tenho muitos pacientes que, quando procura a psiquiatria, uma das queixas é as pessoas são mais felizes que eu, né? Eu vejo o Instagram de todo mundo, tá todo mundo feliz, casado, tendo filho, namorando. E aí é uma deixa que eu coloco para eles. No Instagram as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. É uma fotografia, não é o filme da vida da pessoa, né? Raramente uma pessoa vai colocar no Instagram uma foto de coisas ruins, que a vida está terrível, né? Então, assim, é muito mais frequente tentarem mostrar coisas que chamem a atenção para o lado de ser idealizado, né? Então, nesse sentido, né? Então, acho que antigamente era mais difícil você fechar um diagnóstico de depressão, por mais que tivesse todos esses sintomas, por causa do preconceito, né? Antigamente as pessoas rotulavam, né, de preguiça, de falta do que fazer, né? Então, antigamente as pessoas que tinham uma depressão, elas eram até sofriam até mais por vergonha de verbalizar. Isso hoje em dia ainda tem, mas está bem menor, né? Com a quantidade de informações, né, na internet, com a quantidade de profissionais, né? Inclusive a psiquiatria como residência médica tem sido uma das que tem sido mais procuradas pelos médicos que estão formando, né? Então é possível perceber uma maior renovação dessa ideia da saúde mental, não como uma fraqueza, né? Aquilo que você colocou. Às vezes as pessoas adoecem porque elas querem ser fortes demais por tempo demais. E o corpo não dá conta de acompanhar. E necessariamente ele vai adoecer. Né? Exatamente. Eu estou relendo esse livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, e a autora fala muito disso, né? Que vulnerabilidade não é fraqueza, né? É um livro que é muito importante para a gente entender, né? Essas dores que Adoro todo esse ser livro. humano sente. A Ângela está perguntando aqui. Ângelo Rezende está perguntando. Os antidepressivos então, fortalecem os neurônios? De certa forma, sim, né? Porque se eles diminuem o processo inflamatório, eles estão salvando esses neurônios, né? Então, a depressão, ela diminui, inclusive, uma proteína que chama BDNF, que ela propicia os neurônios a viverem mais. A depressão diminui isso, né? O antidepressivo faz com que isso volte a acontecer. Então, de uma certa forma, o antidepressivo ele fortalece esses neurônios. Doutora, a Raquel está ali fazendo uma pergunta que é muito comum também me fazerem, né? É sobre o efeito da medicação. Ela está falando aqui que toma o Roacutan e o Donarém e não está vendo resultado, né? Qual é o tempo de espera desse resultado? Que as pessoas me perguntam muito. Eu estou tomando já 3 semanas, 4 semanas e não vejo melhora. Como é que funciona? Uhum, Tenta explicar assim de forma mais simples para a gente entender todo uhum. esse processo químico da medicação. O antidepressivo ele começa a fazer efeito com 14 dias. Ele começa a fazer efeito. Né? O efeito ótimo a gente consegue perceber com mais ou menos 2 meses, 1 mês a 2 meses de uso. Né? Não quer dizer que com 1 mês, 2 meses eu vou parar a medicação. Não, não é para parar. É um processo de aprendizado. Eu falo que a medicação é como se fosse um professor que está ensinando o seu cérebro a reequilibrar a parte da química cerebral. O professor ele não dá a resposta, ele ensina o próprio cérebro a produzir, né? Então, até o cérebro aprender o que está sendo ensinado, começar a produzir e deixar isso gravado, demora um tempo. Então, começar a aprender 14 dias, então é quando começa os efeitos terapêuticos, e é muito comum nesses primeiros 14 dias ter efeitos colaterais, porque o seu corpo não está adaptado com a quantidade de serotonina que acaba sendo liberada, né? Então, 14 dias é a fase de adaptação que tem efeitos colaterais, e a partir de 14 dias diminui os efeitos colaterais e começam os efeitos terapêuticos, a melhora, né? E essa melhora a gente percebe com a melhora ótima com 1 a 2 meses. Se começou um antidepressivo, passou 1 mês, não sentiu melhora nenhuma, a gente precisa rever se está tomando direitinho, se está esquecendo de tomar, qual o horário que está tomando, né?
Então, a gente precisa fazer essa investigação e se, visto tudo isso, está tudo ok e não melhorou, a gente troca a medicação, né? Então, assim, não é uma medicação vai funcionar para todo mundo igual. Não, a gente tem genética diferente, a gente tem forma de digerir esse medicamento, de metabolizar esse medicamento de formas diferentes, né? Então, por isso que cada tratamento ele é muito individual, né? A gente precisa se conectar com o paciente, entender o que está se passando com ele, entender quais são os sintomas, entender se tem doenças associadas, se está tomando outras medicações, para a gente poder fazer a escolha certa do antidepressivo. Se tentou um mês não fez diferença nenhuma, a gente normalmente troca essa medicação. Então, são esses critérios, né? Ver toda essa dimensão do paciente para saber qual é a medicação melhor. Que a Ângela está perguntando aqui, qual é o melhor depressão, o melhor remédio para depressão? É porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? Ah, minha Uhum. amiga está tomando antidepressivo e está menos ansiosa, sentindo menos angústia, vou tomar também o que minha amiga está tomando. Há esse erro muito da automedicação no Brasil, né, doutora? Melhor antidepressivo é aquele que funciona para você, né? E hoje a gente vê também, doutora, é assim, uma inovação no uso da medicação, né? A gente vê antidepressivos que custam R$ 400 e outros que custam R$ 70. Em relação a essa Uhum. inovação tecnológica das substâncias, você poderia falar um pouco para a gente se em Claro. relação a patente, se o medicamento não tem a ver com preço, você pode se dar muito bem com um medicamento de R$ 50, assim como um de R$ 500. Como é que funciona esse equilíbrio em relação às marcas e os laboratórios? Então, normalmente a gente começou lá atrás com os tricíclicos, que é a mitriptilina, a nortriptilina, que costumavam e costumam dar muitos efeitos colaterais, né? Depois veio o advento dos ICRS, que é os recaptadores de serotonina, né? Que perceberam que houve uma melhora. Então, há uma evolução das medicações em tentar diminuir os efeitos colaterais e tentar aumentar os efeitos terapêuticos. Então, é isso que tem sido muito estudado. Então, tem os de inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, que é um pouquinho mais evoluído do que só de serotonina, então atua em pelo menos 2 lugares diferentes. E hoje a gente fala de multimodais, né, que são antidepressivos que atuam em vários sistemas diferentes. Então, há uma evolução nesse sentido porque os estudos também em relação de onde, né, a gente pode atuar para combater a depressão no cérebro têm evoluído, né? Então, há um estudo nesse sentido. E a cada medicação nova, mais estudos, acaba gerando mais custos e até isso realmente se estabilizar acaba sendo mais caro mesmo. Mas não quer dizer que uma medicação multimodal, que as últimas estão sendo utilizadas, elas que vão resolver o problema de qualquer jeito. Não. Tem pacientes que não se dão bem de jeito nenhum com essas, mas se dão super bem com as iniciais lá de trás, né? Então não é uma regra de que tomar essa vai ser melhor a qualquer custo. Não, não é assim. Né? Então, por isso que é cada caso a caso, né? Então, fulano deu certo com tal medicação, eu tenho que tomar essa. Não necessariamente. A gente, às vezes, a gente leva em consideração, por exemplo, se o paciente tem familiares próximos, né, que tomaram um antidepressivo e tiveram uma boa resposta, isso é uma dica importante para a gente da psiquiatria. Pode ser que, até pela genética, né, a pessoa também responda bem a esse antidepressivo. Não é uma garantia, mas já é um ponto que favorece a gente a tentar, entendeu? Então, é mais ou menos isso. As medicações mais novas, o objetivo é tentar diminuir os efeitos colaterais e manter os efeitos terapêuticos. Mas não necessariamente vai dar certo para todo mundo. Entendi. O David está ali perguntando: transtorno de ansiedade generalizada é depressão? Não, transtorno de ansiedade generalizada não é depressão. A ansiedade e a depressão, elas costumam andar muito lado a lado. Elas costumam se misturar em muitas situações. É comum você ter depressão e ter sintomas ansiosos, assim como é comum você ter ansiedade e alguns sintomas depressivos. A gente tem que pensar no qual que está chamando mais a atenção, né? Então, se o paciente, né,
tá triste, pensando em morrer, que não tem vontade de fazer nada, né? Que realmente não vê mais sentido, a parte cognitiva está muito ruim, o aprendizado, memória. Então, aquele paciente mais triste mesmo, a gente mais queixa de alguma ansiedade, né? A gente foca no que está mais prevalente, no caso, a depressão. Agora, se tem um paciente que está muito ansioso, muito agitado, não dorme, está sempre vendo catástrofes em tudo, né? Um paciente que antecipa, sofre muito por antecipação, que tem muitos sintomas adrenérgicos, né? De coração acelerado, falta de ar, a pessoa que realmente sempre está muito agitada, mas tem alguns sintomas de tristeza, qual que está destacando mais? A ansiedade. Então, a gente pensa, né, que a gente caracteriza ali mais como um transtorno de ansiedade generalizada. Mas o tratamento de ambos é o mesmo, é antidepressivo. Né? Tanto o tratamento da depressão quanto o tratamento da ansiedade generalizada é com antidepressivo. A Volta tá pedindo para você falar um pouquinho, não é o tema da nossa live, mas falar um pouquinho sobre a bipolaridade. Falar o quê sobre a bipolaridade? Tem um mundo de coisas para falar da bipolaridade. Fale pelo menos o que é. Às vezes a pessoa quer saber se está se O enquadrando transtorno nos sintomas que está bipolar, sentindo, né? tá. O transtorno bipolar ele é caracterizado por fases de depressão e por fases de mania. A gente normalmente fecha o diagnóstico de transtorno bipolar quando a pessoa tem pelo menos uma fase de mania. O que é mania? Não é ficar repetindo as coisas, não. É uma fase de euforia, uma fase onde a pessoa tem energia para fazer várias coisas, onde a pessoa não precisa ter sono e continua muito disposta, onde a pessoa às vezes acaba tendo comportamentos de risco, porque não mede muito os riscos das situações, então andar em alta velocidade, beber além da conta, ter relacionamentos às vezes sem proteção, né? Então é uma fase de euforia que a gente fala, né? Então o transtorno bipolar ele precisa ter necessariamente essas duas fases, a fase de depressão, que pode se assemelhar muito à depressão unipolar, que não é a bipolar, que é a mais comum, né, do dia a dia. A gente precisa ficar atento, nós psiquiatras, quando vamos medicar um paciente que chega com depressão, é importante a gente fazer essa investigação, se em algum momento o paciente teve alguma fase de estar mais alegre, com mais energia, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem precisar dormir. A gente precisa fazer essa investigação, porque se a gente trata uma depressão bipolar só com antidepressivo, ele vai para a fase de mania, né? E as duas fases são muito ruins para o cérebro. Então, a gente precisa fazer essa investigação para não tratar equivocadamente o paciente, né? Então, existem basicamente, acho que essa é a grande diferença. Com depressão unipolar, antidepressivo. Com a depressão bipolar, estabilizadores de humor, né? Que tem ou alguns antipsicóticos e pode ter alguma dosagem de antidepressivo, mas nunca antidepressivo sozinho. Sim. Olha, a Elsa está fazendo uma pergunta que é muito presente no consultório, né? Quando eu atendo. As pessoas procuram um psiquiatra para pedir essa ajuda, pedir do medicamento para superar esse momento difícil. E o do psicólogo eles buscam para entender como é que pode seguir a sua vida sem essa medicação, o que é que pode fazer para fazer esse caminho de volta, né? E a Elsa está falando que tem depressão desde a infância, foi diagnosticada com 15 anos e hoje tem 27 anos e tem várias comorbidades associadas. Ela está falando aqui pra gente que não aguenta mais viver de crise em crise. Então, doutora Mônica, fala pra gente como é que a gente pode trabalhar para fazer esse caminho de volta, né? Para entender que a depressão tem cura, tem tratamento, tem, né, manutenção, que a pessoa não vai viver com isso a vida toda. Por que algumas pessoas conseguem fazer esse caminho de volta e outras demoram mais, como é o caso dela? Tá? O que acontece? A chance de cura da depressão, a maior chance de cura para a depressão é na primeira crise. Né? Então, assim, na primeira crise depressiva, onde a pessoa realmente trata com a medicação direitinho, pelo tempo certo, né? Que é mais ou menos 1 ano a 2 anos, né? Então, a chance de cura é maior nessa primeira crise. Mas o que normalmente acontece? Os pacientes, com 1 mês de uso, melhorei, vou largar. Né? Então, a chance de recaída
desses pacientes que não terminaram o ciclo de tratamento é quase 100%, né? Os pacientes que trataram direitinho, bonitinho, um ano inteiro, tomando a medicação, fazendo as orientações, a chance de ter uma recaída diminui bastante, né? Então, assim, mais ou menos por cerca de 30% a chance de ter uma recaída, que é mais ou menos uma taxa bem pequena. O que acontece também é que muitos pacientes entram no tratamento da psiquiatria achando que a medicação vai ser milagre. E não é milagre, é uma combinação, né? Seu cérebro está disposto a aprender, seja coisa boa, seja coisa ruim. Se você toma medicação, está melhorando, faz uso da medicação, mas não muda nada na sua vida, não muda a forma de interpretar os problemas, a forma de lidar com os problemas, onde você não entende a origem desses problemas, né? Se você não muda o seu estilo de vida, que é cuidar do seu sono com atenção, cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, né? Buscar ajuda, de conversar, dividir os problemas, né? A parte da espiritualidade, que é muito importante, que não necessariamente religião. Então, se você só toma medicação e não usa esses outros dois pilares, que é a terapia para autoconhecimento e a mudança de estilo de vida, é você parar o remédio e o seu cérebro reaprender as coisas ruins, né? Então, o tratamento ele precisa necessariamente ter essas modificações. Falo que é que nem tratamento para emagrecer. Não adianta a pessoa tomar o remédio para emagrecer e não mudar a alimentação, não fazer sua atividade física, parar o remédio e vai voltar a engordar, né? Então, da mesma forma acontece com a psiquiatria. Então, assim, a primeira crise tem chance de cura, as outras crises têm menos chance de cura, mas tem controle, né? O que é o controle? Vai levar uma vida normal, mas tomando a medicação, né? Então, alguma dose de medicação de manutenção para evitar essas recaídas, porque essas recaídas fazem muito mal para o cérebro. É como se fosse um machucado para o cérebro. Então, quanto mais a gente evita isso, melhor e mais produtiva vai ser a vida ao passar dos anos. Então, talvez isso que você está falando responda aqui a pergunta da Renata, que diz que está tomando Zoloft há 6 anos. E será que ela está perguntando, será que ela vai passar a vida toda tomando esse remédio? É bem disso que você está falando, né? É bem disso. Se precisar tomar, eu falo assim, que bom que hoje em dia existem essas medicações que façam que a gente tenha qualidade de vida, né? Ruim era antigamente, onde as pessoas tinham esse sofrimento e os outros pensavam que era demônio, que era falta de Deus, que tinha que ficar trancafiado, que tinha que fazer uns tratamentos bem agressivos que não resolviam, né? Então eu falo assim, se uma pessoa tem pressão alta, tem diabetes, ela não vai ficar questionando se ela tem que tomar o remédio o resto da vida, né? Ela vai tomar, porque se ela não tomar, ela vai ter consequências, né? Seja de infartar, né, por exemplo, ou seja, do diabetes de ir perdendo pé, mão, né? Se não tomar, vai ter consequências. É uma doença crônica. O transtorno na psiquiatria, ele tem uma tendência a ser crônico. E assim como o diabetes, a pressão alta, precisa tomar medicação para manter a qualidade de vida, não é diferente com os transtornos na psiquiatria. Então, para manter uma qualidade de vida, para manter os neurônios saudáveis, provavelmente pode ser que precise tomar medicação o resto da vida. Isso não vai trazer prejuízo nenhum, muito pelo contrário. O que faz trazer o prejuízo é o adoecimento e não o tratamento. Muito bem. A Raquel está perguntando se você atende lá na clínica Albany. Aí aproveita e já diz onde é que você atende, como é que você atende. Atualmente eu atendo só na Clínica Insight, que é minha clínica, que fica na Asa Sul, em Brasília, né? Então eu estou atendendo tanto presencial quanto online, né? Acho que a pandemia ela trouxe essa novidade para a medicina, para a psicologia já existia, né? Sim, mas agora intensificou. Eu trabalho 100% online hoje. É impressionante como virou mesmo. E é uma virada sem volta, né? Daqui para frente. Fica muito mais fácil das pessoas terem esse acesso. A Vanessa Rezende está perguntando para você o que é depressão crônica.
É a depressão que precisa ser tratada com alguma dosagem de medicação para o resto da vida. É uma depressão que se cronificou. Depressão aguda é aquela que foi a primeira vez, você tratou e não teve nenhuma recorrência depois. A partir de 2, 3, 4 crises, a gente considera uma depressão crônica, uma depressão que cronificou e que precisa de medicação para poder não machucar esse cérebro. Porque se você não tratar de forma regular, vai ter outra recaída necessariamente. A Fernanda Maísa está falando que a gente está agora, nesse momento, com a melhor psiquiatra do Brasil. Oh, meu Deus, obrigada. Mônica, fala pra gente sobre a questão da depressão e do suicídio. Eu estou aqui no Piauí, aqui os últimos indicadores é que a gente era a quinta capital do Brasil com o maior número de suicídio, né? A gente sabe que dessa pandemia, infelizmente, essa tragédia aumentou, né? Cada vez mais a gente tem sabido, só quem a gente quer da saúde mental que sabe, porque a gente entende que quanto menos a mídia comunicar, mais isso é importante para a sociedade, né? Não naturalizar esse tipo de atitude que algumas pessoas chegam. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão atravessando esse momento de depressão? Já que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao psiquiatra, né, ao psicólogo. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por esse momento? Até ajudar essa pessoa a buscar ajuda, quem sabe que esse é o passo mais difícil, né? Essa pessoa ir atrás de uma ajuda especializada para cuidar da doença que está se passando. Então, é muito comum na depressão a pessoa ter pensamentos negativos, né? Que às vezes não chega a ser um pensamento de quero me matar, mas é um pensamento que pode caminhar para isso, né? Às vezes a pessoa quer dormir, nunca mais acordar, quer sumir, né? Então já é uma fala que a gente precisa estar atento, né? É muito importante que nós, como profissionais da saúde mental, a gente investigue isso diretamente, né? Porque há um medo de, se eu perguntar, eu vou estar fazendo com que a pessoa comece a pensar nisso. Não, muito pelo contrário. Se ela está deprimida, ela já pensou em algum momento, né? Então, o suicídio, muitas vezes, ele não é... A pessoa, muitas vezes, não quer se matar, ela quer acabar com a dor, mas ela não Sim. sabe como acabar com essa dor, né? Então é realmente um ato de desespero, né? Que a pessoa acha que não tem saída. Eu falo que a depressão é como se fosse uma nuvem que não te deixa enxergar o outro lado como ele realmente é, né? Então a pessoa ela vê as coisas de uma forma muito enviesada, de uma forma muito negativa e sozinha ela não consegue mudar esse modo de pensar, né? Então, é importante que a família esteja atenta, que a família demonstre empatia, que a família pergunte, a família e amigos, né? Pergunte se pode ajudar, que a família demonstre o quanto essa pessoa é importante, né? Se tiver algum vínculo religioso, procurar ajuda das pessoas da comunidade ali, né? Para poder realmente verbalizar sem vergonha, sem ter vergonha do que está sentindo, né? Tem o CVV, né, que é gratuito para todas as pessoas, que é 24 horas. Então, num ato de desespero, entrar em contato ali, né? E não deixar de procurar os profissionais de saúde, que são as pessoas que estão mais aptas, né, da saúde mental, a ajudar a pessoa a passar por essa nuvem, a atravessar essa nuvem, né? Eu falo que quando a gente tira essa nuvem, a gente consegue enxergar as coisas com muito mais clareza e ver o quanto o que a gente estava sentindo antes é desproporcional ao que realmente estava acontecendo, né? Então, é importante a gente realmente abraçar essa pessoa, acolher essa pessoa, ao invés de julgar essa pessoa, né? Porque quanto mais falar, mas você tem uma vida ótima, por que você está fazendo isso? Isso gera mais culpa. Isso gera muito mais culpa, e gerando mais culpa vai gerar mais vontade de realmente acontecer, de sumir, né? Então, eu acho que é olhar com mais empatia para essa dor, né? Porque só quem já passou sabe como ela é. Quem nunca teve, não tem ideia e não pode opinar em falar que é frescura ou falta de Deus, né? Exatamente. Ó, você já desconstruiu vários mitos que a gente, né, tem sobre a psiquiatria, que costumam ter, né, informações que não são verdades.
mas continua um aqui persistente, que a Daniela está falando, que é sobre o uso do medicamento trazer demência. E ela disse que já viu vários psiquiatras falar também dos efeitos colaterais do medicamento, como o Rivotril. Fala um pouquinho mais sobre Tá, os efeitos colaterais do uso do medicamento ao longo prazo. tá. Existem basicamente dois tipos de medicação. O benzodiazepínico, que é o tarja preta, que é o Rivotril, que entra na classe do Rivotril, e tem os antidepressivos, que são medicações tarja vermelha, né? Então, assim, a medicação que trata é a medicação tarja vermelha. Rivotril não é tratamento. Rivotril é paliativo. Fala mais ou menos assim, você tem uma dor de dente, você toma dipirona, você está aliviando a dor do dente, mas você não está tratando a causa da dor do dente. Você precisa ir no dentista e mexer nesse dente, né? Mas tomar a dipirona até conseguir ir no dentista é importante, porque senão você vai ficar sentindo dor, você não vai dormir, vai virar um ciclo de muito sofrimento. Então, a depressão, normalmente, no começo do tratamento, a gente associa um benzodiazepínico com um antidepressivo. O benzodiazepínico é como se fosse a dipirona, ela alivia os sintomas até o antidepressivo começar a fazer efeito. O antidepressivo é o tarja vermelha, que só começa a fazer efeito com 14 dias. Então, benzodiazepínico é paliativo e tem que ser usado a curto prazo. O que acontece muitas vezes? As pessoas se sentem bem com benzodiazepínico, não conseguem esperar a quantidade de tempo do antidepressivo para fazer efeito e muitas vezes fica só com o tarja preta. O tarja preta a longo prazo causa demência, sim, né? Então, por isso que tem que ser tomado com orientação médica e a curto prazo, né? Diferentemente do antidepressivo. O antidepressivo ele fortalece os seus neurônios, né? Então, são medicações diferentes para coisas diferentes, tem as suas importâncias, mas o que trata é a medicação tarja vermelha. Sim. Doutora, compartilha com a gente qual foi o maior aumento, né, dos problemas de saúde mental que você teve agora, de março do ano passado para cá, nessa época de pandemia. O que foi que mais surgiu no consultório? É ansiedade, muita ansiedade, né? As pessoas realmente elas entraram num ciclo de medo muito grande, né? De adoecerem, de perderem familiares, né? De como lidar com a questão financeira, né? De como lidar com o ambiente em casa, né? Que ficou muito diferente, ficou todo mundo muito próximo. As mulheres, os estudos mostraram que as mulheres foram muito sobrecarregadas nesse período. Então, assim, de uma forma geral, ansiedade, né? Ansiedade generalizada, né? Pacientes que passaram por Covid, a gente vê um transtorno de estresse pós-traumático, né? Principalmente aqueles que precisaram ser internados, que precisaram ficar entubados, né? Então, assim, retomam muito assustados mesmo, né? Então, rememorando aquelas vivências do hospital e com a incerteza do que iria acontecer, né? E a depressão, né? Principalmente pessoas que já tinham algum transtorno, que às vezes não tratado ou tratado de forma irregular, né? E que potencializou com toda essa crise que aconteceu aí no mundo, né? Certo. Doutora, nossa live está chegando ao final. Milhares aqui de perguntas, as pessoas querendo, né? Um tema muito intrigante, as pessoas sempre têm muitas dúvidas, né? Querem aprender, para tirar dúvida, para entender as pessoas que estão no seu ciclo, que passam por esse momento de depressão. Mas eu queria que a gente terminasse nossa live falando de prevenção. Você pode compartilhar com a gente como é que a gente pode se prevenir para a gente não desenvolver a depressão, as pessoas que já têm esse gatilho, né, de forma biológica. O que a gente pode fazer de forma prática para a gente afastar, né, da maneira que a gente puder essa forma de adoecimento? Mudar estilo de vida, né? Então, ter um horário regular de dormir, ter um horário regular de acordar, né? Cuidar da alimentação, né? Os alimentos muito ricos em gordura, açúcar, são bem inflamatórios. Se lembra que transtornos psiquiátricos está associado a transtornos inflamatórios, né? Não querer ser forte demais o tempo todo, pedir ajuda, dividir os problemas, né? Entender que a vida é muito mais do que você ser útil para os outros,
né? Que eu vejo isso muito, as pessoas trabalham tanto, querem acumular tanto, querem ser útil o tempo todo, né? E muitas vezes esquecem que só o ser, estar presente já faz grande diferença. Então, o valor de cada um não está associado à sua funcionalidade, né? Tá no seu existir, né? A conexão com a espiritualidade, seja quem tem religião, quem não tem religião, pode ser a meditação, a contemplação da natureza. Realmente a gente precisa desacelerar um pouco e começar a enxergar as belezas nas coisas pequenas e não só nas coisas extraordinárias. Deixar para ser feliz só com metas mirabolantes que às vezes a gente nunca vai alcançar, né? Então, cuidar da saúde física, né? Cuidar das relações sociais, cuidar da espiritualidade, né? Ter momentos de lazer, tudo isso ajuda bastante para evitar um adoecimento, né? Mas, se tiver adoecido, não se culpe achando que porque você não fez nada disso. Tem um fundo genético que pode, mesmo com essas mudanças, frente a uma situação inusitada como uma pandemia, né, pode acontecer desenvolver um transtorno depressivo e a gente tem tratamento para isso, como a gente tem tratamento para pressão alta, como a gente tem tratamento para diabetes, como a gente tem tratamento para as outras doenças crônicas. Muito bem, olha a Alba aqui, ela resumindo aqui nossa live. Ir no psiquiatra para ajustes químicos e psicoeducação e no psicoterapeuta para aprender a lidar com as emoções e ter um espaço de fala, fortalecer redes de apoio. Olha, a mensagem chegou, viu? Perfeito. A mensagem chegou a É todo isso mundo. mesmo. É Ô, isso mesmo. doutora, queria muito lhe agradecer por esse momento. Foi muito rico. Você trouxe informações preciosas. A live vai ficar gravada para quem quiser rever, pegar mais informações. Queria lhe pedir que você deixasse aí mais uma vez o seu telefone de contato, como as pessoas podem entrar em contato com você para agendar a consulta. Tá. O telefone é da clínica, né? 61, que é Brasília. Botar o telefone fixo, 2099-1234, que eu acho que é mais fácil de gravar, Bem né? E facinho. tem a página aí na internet, né? Na minha página do Instagram tem os meus contatos lá, e tem a página da clínica também, que chama @Clínica Insight, né? Que tem todos esses dados também. Ela está falando aqui, doutora Mônica, gratidão por doar seu tempo, seu conhecimento. Esses são os bens mais preciosos do ser humano, né? E a Daniela dizendo que amou a nossa live. Então, muito obrigada mais uma vez, querida, por essa troca, por essa disponibilidade que você nos deu, esse presente que você nos deu aqui essa noite com essa live, tá? Obrigada a você pelo convite e estamos à disposição aí para fortalecer a saúde mental desse Brasil aí. Exatamente, faz parte, né, do nosso projeto Com de vida, né? certeza. Levar saúde mental e emocional para as pessoas. Então, um grande Com abraço e a gente certeza. pode se encontrar outras vezes. Tudo bem. Tchau, tchau, Obrigadão gente. você. Obrigada a todo Tchau. mundo. Boa noite. Boa noite.